verdade é que você precisa de uma necessidade para você mudar, para você evoluir. É muito difícil você evoluir, você realmente mudar, se tornar uma outra pessoa, melhorar a si mesmo, se você não criar uma necessidade para isso. Tem como sim você mudar sem ter uma necessidade, mas é muito difícil e muito mais raro. São poucas as pessoas que realmente conseguem mudar sem ter uma necessidade forte, sem ter um motivo forte por trás disso. A gente vai ver, cara, e a maioria das coisas, os motivos para você mudar são tragédias, são situações ruins onde você vê que você não vai conseguir alcançar certo ponto, que você no futuro não vai ser aquilo que você gostaria de ser, que você não vai ser uma versão de si que você goste, sabe? Que nem a gente pode colocar de exemplo, cara, muitas coisas aqui, principalmente na capa do vídeo, onde tem o Dave Goggins e o Soldado Doss, que, cara, o Soldado Doss na capa faz alusão a guerras, onde as guerras, as tragédias, essas coisas ruins fizeram, por um lado positivo, a humanidade avançar. Avançar, talvez não no sentido moral, até que sim, porque de certa forma a guerra foi mais controlada, tá? Algo mais burocrático, diplomático, tudo mais, né? Mas eu falo no sentido de que, cara, as guerras elas provocaram em muitas revoluções inclusive industriais, revoluções tecnológicas. Hoje a tecnologia só tá do jeito que está, que se encontra hoje, por conta do que a guerra fez. A guerra criou uma necessidade da evolução tecnológica para ter mais amparo, mais leques, mais armas contra os outros países ou coisas do tipo, sabe? Computador, cara, foi inventado pra guerra, código binário por trás dessas coisas. E, mano, é isso, cara. São as dificuldades que transformam a tua motivação, que originam na verdade a sua motivação. É a dificuldade que realmente vai fazer você criar uma necessidade de mudança, uma necessidade para correr atrás de soluções dos seus problemas. Às vezes você tem que passar pelo desconforto, sair da zona de conforto também. Não falo que isso é um dever para você evoluir, mas vai ser muito bom para você. Porque você vai conseguir controlar mais a sua mente, controlar mais o que você não gosta de fazer, mas mesmo assim você tem que fazer, certo? Você vai ter mais facilidade nisso. Quando você se expõe às coisas difíceis, vai ficar cada vez mais fácil de fazer. Que nem, cara, um grande exemplo que a gente tem de pessoa que sai da zona de conforto a todo momento, a todo instante, é o Dave Goggins, mano. Que é o cara que tá aí no centro da capa do vídeo de hoje, onde ele teve uma necessidade de mudança. Ele se encontrou infeliz sobre quem ele era, que ele sempre foi um cara mais gordo, sabe, sempre ali com autoestima baixa, com falta de confiança em si mesmo. E ele viu uma vez um anúncio para ser um marinheiro, pertencer ali ao exército, à marinha dos Estados Unidos, né? Tanto é que ele fez as 3 provas mais difíceis que tem e conseguiu passar em todas elas. E ele emagreceu muito, cara, emagreceu muito. Ele conseguiu não só emagrecer, mas também reprogramar a mente dele para sempre buscar por mais desafios, para sempre se superar cada vez mais. Ele, cara, é um absurdo, mano. Não sei se vocês já conhecem ele, se vocês já leram algum livro dele, mas eu recomendo muito, porque ele mostra o quão longe que o humano pode chegar, o quanto que você pode conquistar, o quanto que você pode mudar. É você ter uma necessidade. A necessidade dele foi o quê? Foi emagrecer para conseguir passar na prova da marinha. Então, ele fez isso, cara. Foram vários e vários dias ele correndo, fazendo exercícios. E hoje ele é o cara que simplesmente tem o recorde de mais flexões em barras feitas em menos tempo. No caso, ele conseguiu fazer, se eu não me engano, 4.030 barras, repetições diretas em 17 horas. E não tem pausa não, cara. Ele foi direto mesmo, nessas 17 horas seguidas. Pode ter tido ali uma pausa de 1 minuto, essas coisas assim, pra séries, né? Mas não teve uma pausa de dias, sabe, de horas. Não, cara, não teve. Ele simplesmente consegue sair da zona de conforto. Ele colocou um objetivo na vida dele, que foi passar pela tal prova, e para isso ele precisou estar em um peso determinado. E, mano, ele foi lá e fez. É simplesmente isso. Ele teve uma necessidade, ele encontrou uma necessidade de mudança na vida dele. E é isso que você precisa fazer também. Você precisa encontrar um motivo para você lutar, um propósito, uma missão. Sem ela, cara, tu não vai conseguir sair de onde você está.
até pode conseguir, que nem eu falei, mas são exceções, são casos pequenos, e nesses casos a luta vai ser muito mais difícil. Você precisa então colocar na tua mente alguma coisa que você quer conquistar, um objetivo, certo? Algo que seja plausível, mas você precisa mudar por isso. E como eu falei, você não precisa ficar saindo da zona de conforto no nível do David Goggins, mas é bom que você também não se conforte com os ambientes que você se encontra, com quem você é hoje, sabe? Se você vê que você não tem um bom ambiente, não tá frequentando bons ambientes, não tá sendo a versão que você gostaria de ser, é hora de mudar, cara. Não existe você ficar parado, estagnado em uma única versão sua. Você sempre tem que buscar ser a sua melhor versão todos os dias. Hoje você tem que ser pior do que amanhã, certo? Pode ter dias que vai ser mais difícil, pode sim, mas você precisa ser melhor, cara. Nem que seja 1%. O pouco que você faz já é muito. São os pequenos tijolos que formam o grande edifício no final de contas. E como eu falei, são as tragédias, os acontecimentos ruins, os choques de realidade que normalmente vão fazer você despertar. Você vai se conformar com algo e vai querer mudar isso. Mudar o teu jeito, mudar os seus hábitos, mudar quem você é. Da mesma forma, eu gostaria até de levantar um ponto talvez polêmico, né? Mas que talvez seja até mesmo verdade, que é outro elemento, um grande elemento, para ser sincero, que tá na nossa thumb do vídeo de hoje, que é Jesus. E se Jesus não tivesse sido crucificado? Será que a importância que dão hoje para ele, todo o simbolismo que ele carrega, teria sido o mesmo? Porque eu sei, não tô falando que deveria ser ou não, tá? Porque óbvio que não. Mas se não acontecesse, será que as pessoas hoje em dia ainda levariam isso à frente? Ainda mostrariam, veriam um cara tão determinado como Jesus foi, que carregou a cruz, que mesmo sendo uma pessoa tão boa, ainda arcou com as consequências da maldade do mundo? Será que se ele não tivesse passado por isso tudo, até hoje, grandes pessoas, que nem é atualmente, grandes pessoas aí que acreditam em Jesus, que tantas religiões, tantas igrejas e tudo mais, será que seria a mesma coisa se ele não tivesse sido crucificado? Porque outro assunto também polêmico, que eu penso, reflito às vezes, é que se Jesus voltasse, as pessoas não o crucificariam de novo? As pessoas não o taxariam como louco? Sei lá, cara, é uma viagem que eu tenho minha mesmo, que eu penso bastante, reflito muito sobre como que a humanidade é, como que nós somos. Mas isso não vai ser um assunto para outro vídeo. Pra ser sincero, vai ser um vídeo exclusivo, que vocês vão ver no próximo vídeo do que se trata esse tal vídeo exclusivo, né? Que o que eu quero dizer com ser exclusivo. Mas enfim, é nessa questão, cara, de que ver tanta maldade feita com uma pessoa tão boa gerou comoção. Ver essa pessoa tão boa, que foi Jesus Cristo, que foi o Filho de Deus, passar por tudo isso, fez com que as pessoas sentissem necessidade de mudança, vissem valor no que ele trazia. Elas olhavam pra ele e viam um herói, um exemplo a ser seguido. E ele em momento nenhum negou a cruz, negou o seu destino, o que a humanidade fez com ele. Não, cara, ele foi firme até o final. Mesmo sendo filho de Deus, ele decidiu seguir com o levar da cruz. E se ele não tivesse sido crucificado, não teria tanto impacto assim, sabe? Ainda mais por causa da ressurreição, que é um grande símbolo que trazem. Tudo vem de uma necessidade, de algo ruim, de uma sensação ruim, de alguma história ruim, de algum momento ruim. E você acaba transformando isso em combustível para tua mudança. Mesmo que de maneira imperceptível, você acaba tomando isso como um incentivo para você mudar. E tem pessoas que, infelizmente, em vez de usar isso como combustível, acabam utilizando isso como uma âncora. Não uma âncora positiva, que nem a que eu mostro aqui para vocês nos finais dos vídeos, mas uma âncora que mantém a pessoa presa no fundo, que não é uma âncora de estabilidade, mas uma âncora de prisão. Prisão para vitimismo, prisão para quem você é, prisão para mediocridade, sabe?
E se você não mudar, se você não enxergar e agarrar a sua necessidade de mudar, você não colocar um motivo por trás das suas ações, você não colocar um motivo por trás de ser uma pessoa melhor, vai ser muito mais difícil, cara. Você precisa olhar de maneira genuína ao teu redor, ver quantas coisas que você simplesmente deixa de lado, quantas coisas que você tem de ruim, hábitos ruins em específico, e não quer mudar, simplesmente se acomoda com esses hábitos ruins e acaba se tornando um produto deles. Não, cara. Você tem a necessidade de mudar. Você tem a necessidade de ser uma pessoa melhor. Você tem a necessidade de orgulhar a Cristo. Você tem que criar uma necessidade para ir em busca da sua evolução. E o caminho fica muito mais simples, muito mais leve quando você tem Deus e quando você não se esquece de que você tem que viver a vida com vida. Então, nunca se esqueça. Viva a vida com vida.